Olá, pessoal. Eu sou Renato Cani, professor de filosofia do IFMT, e no vídeo de hoje nós vamos estudar a filosofia de David Hume, este senhor escocês muito simpático que viveu no século XVIII e que, assim como seus colegas britânicos desta mesma época, defendia a escola filosófica do empirismo. Bem, para a gente fazer isso, a gente vai percorrer três etapas. No primeiro momento, a gente vai refletir sobre a Revolução Científica do século XVII. Um século antes do Hume, algumas coisas começaram a acontecer no pensamento filosófico e científico da modernidade. E essas coisas são fundamentais para a gente descobrir e entender melhor o espírito daquele tempo e também o empirismo do Hume. No segundo momento, a gente entra direto, então, na filosofia do Hume e nas principais ideias que ele escreveu em seus livros. E no terceiro momento, a gente vai poder comparar as ideias do Descartes e do Hume, o Descartes que nós já estudamos na vez passada e o Hume que estamos estudando agora, para a gente descobrir qual dos dois tem o melhor penteado. Bem, não é bem esse o objetivo. Nosso objetivo vai ser entender as semelhanças e as diferenças entre os pensamentos destes dois grandes filósofos. Então, vamos lá? Parte 1. A Revolução Científica do século XVII. A palavra revolução, ela indica uma grande mudança na estrutura ou na forma de compreender alguma coisa. Então, dizer que o século XVII contemplou uma revolução científica não quer dizer que a ciência foi criada no século XVII. A ciência já existia antes. Acontece que a ciência que existia antes era muito diferente do que a gente passou a considerar como ciência a partir do século XVII. Se nós pensarmos no período medieval, por exemplo, existia experimentação, existia ciência, existiam experiências. Acontece que a ciência estava subordinada aos livros sagrados, à concepção religiosa, à teologia. Então, é a partir do século XVII e também com alguns pensadores anteriores ao século XVII que a ciência começa a ganhar uma nova cara, e é a cara que ela tem até hoje. Alguns pensadores e pensadoras desse período e também de antes do século XVII que a gente pode destacar são, por exemplo, Galileu Galilei, Giordano Bruno e a grande pensadora e cientista da sua época, Émile du Châtelet, que muitas vezes é esquecida devido ao fato de ser mulher. Mas aqui, na nossa conversa de hoje, nós iremos focar em três grandes nomes: o René Descartes, o Isaac Newton e o John Locke. O Descartes, nós já sabemos, porque estudamos em outras aulas anteriores, teve como principal contribuição para o método científico a ideia de dúvida metódica. O Descartes, ele defendia que nós deveríamos desconfiar de todo aquele conhecimento que nós temos ou com base nos nossos sentidos, nas nossas impressões, ou com base naquilo que a gente ouviu falar por aí. Ora, não dá para a gente fazer ciência somente em função disso. A gente precisa de um método mais sistemático. E é por isso que ele defendia a ideia de dúvida metódica. Nós deveríamos colocar todo esse conhecimento que a gente acha que tem em dúvida, em suspenso, perceber aquilo que presta e aquilo que não presta, e a partir desse filtro, dessa grande peneira, utilizando a razão, a gente tem condições de avançar. Essa foi uma das grandes contribuições do Descartes para o método científico e é uma ideia que a gente segue até hoje na ciência. O Isaac Newton, por sua vez, é muito conhecido pela sua teoria da gravitação universal. Ele é conhecido como aquele que descobriu a força da gravidade. É muito conhecida aquela imagem do Newton sentado abaixo de um pé de macieira, uma maçã cai então na sua cabeça e ele, descobri como funciona a gravidade. O Newton foi um grande cientista e aquilo que ele descobriu na área da física, em grande medida, continua sendo uma grande influência ainda hoje, mesmo que a sua teoria, em geral, tenha sido superada pela teoria do Einstein. Outra grande contribuição do Newton, ao lado de Galileu Galilei, foi o fato de que ambos conseguiram defender o fato de você matematizar a natureza. Essa foi uma grande contribuição para a época deles.
O que significa, então, matematizar a natureza? Quando a gente fala coisas do tipo, a velocidade dessa partícula é de 5 metros por segundo, a massa desse objeto é de 10 quilos, a força exercida por ele é de 50 newton. Ora, o que a gente está fazendo aqui é descrever fenômenos naturais utilizando a linguagem da matemática. E isso representa uma grande revolução na maneira de pensar o mundo. Perceba, de nada adianta a gente ficar falando sobre o mundo se a gente não entende qual é a linguagem que a gente utiliza para falar do mundo. E aí, todos esses pensadores do período moderno, do que a gente está chamando de Revolução Científica do século XVII, têm essa característica. Eles estão pensando como que funciona a nossa mente, como que funciona a nossa linguagem, como que a gente entende o mundo. Se nós não somos capazes de compreender como a gente compreende o mundo e o que a gente pode conhecer do mundo, não tem sentido a gente falar o que o mundo é ou o que o mundo não é. Há uma frase famosa atribuída ao Galileu que diz o seguinte: Galileu teria dito que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Isso significa, então, a gente pensar que a ciência não é exatamente uma descrição do mundo tal como ele é, mas é uma descrição do mundo que cabe na nossa linguagem, e a nossa linguagem é marcada pela matemática. Ainda no contexto da Revolução Científica do século XVII, nós precisamos falar de John Locke. Ele foi o pioneiro do empirismo inglês. Empirismo aqui, essa palavra significa empiria, ou seja, experiência. O John Locke defendia que tudo aquilo que a gente sabe vem da nossa experiência, ou seja, da experiência que a gente tem utilizando os 5 sentidos. Então, o Locke ele era contra a ideia de que a mente possuía ideias inatas, ou seja, ideias de conteúdos que a gente já nasceria sabendo. Para ele, não. A gente nasce como uma tábula rasa, ou seja, como uma página em branco. E a partir das nossas experiências, utilizando os 5 sentidos, que a gente vai acumulando conhecimento. Nesse sentido, ele está sendo completamente contra o Platão, filósofo grego, que defendia que já existiriam certos conteúdos inatos na nossa mente que a gente já nasceria sabendo. Resumindo essa primeira parte, nós temos que as 3 principais características da ciência são a experimentação, e veja, isso é importante até mesmo para o Descartes, que desconfiava dos sentidos. O Descartes desconfiava dos 5 sentidos, mas ele defendia que a ciência precisava ter experimentação. Acontece que essas experimentações deveriam ser submetidas à razão. A segunda característica é que a ciência funciona de uma maneira sistemática, isto é, ela representa os fenômenos de acordo com sistemas que a gente consegue entender. E aqui a matemática e as equações e variáveis da matemática têm um papel muito importante. E terceira característica, a ciência é um conhecimento metódico. Ela parte 2, o empirismo de David Hume. Como eu comentei antes, o Hume era um senhor escocês, muito simpático, que viveu no século XVIII, e a sua filosofia é muito influente até os dias de hoje. Além disso, ele é um dos filósofos mais legais da história, segundo a minha própria opinião. Aqui eu gostaria de destacar 5 pontos principais da filosofia do Hume, e você aperte os cintos porque a gente vai viajar um pouquinho, mas como eu sempre digo, se a gente não puder viajar um pouco nas aulas de filosofia, a gente vai fazer isso aonde? Primeira ideia central, o que é a mente humana? Como eu falei antes, todos os pensadores da filosofia moderna estão interessados em entender como nós compreendemos o mundo, porque sem saber disso, não adianta a gente falar do mundo se a gente não sabe qual é a nossa maneira de compreender o mundo. E o Hume não foi diferente. O grande objetivo dos livros que ele escreveu era traçar uma espécie de geografia da mente humana, ou seja, entender como é que a nossa mente funciona. E aí ele tirou algumas conclusões importantes. A característica que ele diz que a nossa mente tem é que a nossa mente é um feixe de percepções. Como assim? O que é um feixe? Pense num feixe de gravetos. Você tem vários gravetinhos, um do lado do outro, formando um feixe.
ou um feixe de raios de luz. Você tem vários raios de luz, um coladinho no outro, formando, né, uma estrutura maior. Então, a nossa mente é isso. Você tem coisas que você vê, coisas que você cheira, coisas que você ouve, e por aí vai. Coisas que você percebe com os 5 sentidos ao longo da sua vida. A sua mente é isso, é esse conjunto de percepções que você tem ao longo da vida. Ora, isso pode parecer pouca coisa, pode parecer, tá, ok, faz sentido. Mas isso é muito importante, isso teve um impacto muito grande, porque a maneira tradicional de se compreender a mente era dizer que a nossa mente é uma alma, que essa alma é imortal, que depois que a gente morre, essa alma continua viva e tudo mais. E essa ideia dele de dizer simplesmente que a mente é tudo aquilo que a gente percebe e nada mais que isso, nenhuma coisa transcendente, nenhuma coisa, né, divina que vá além disso, isso foi bastante chocante para a época dele. Se nós pegarmos, por exemplo, a teologia cristã, ela vai defender que na mente, na alma dos seres humanos, antes das pessoas nascerem, já existem certos conteúdos que foram colocados lá por Deus. Por exemplo, conteúdos relacionados à moral, à compreensão do que é certo e do que é errado. E o Hume enxerga essa questão de um ponto completamente diferente, tanto que a gente pode resumir esse primeiro ponto dizendo: não existe nenhuma ideia na nossa cabeça ou na nossa mente que não tenha antes passado pelos sentidos. Então, esqueçamos essa ideia de que já tem determinados conteúdos na nossa mente que foram colocados lá por Deus ou por algum outro agente antes da gente nascer. Nada disso. Ponto número 2 é o princípio da cópia. E atenção, esse é o ponto mais importante da aula de hoje. Então, se a gente termina a aula e o vídeo de hoje com você compreendendo o princípio da cópia, eu já estou feliz, porque esse é o ponto mais importante. A gente pode resumir esse ponto dizendo o seguinte: as ideias são cópias das impressões. Agora, é preciso que a gente entenda o que é ideia e o que é impressão. Quando a gente fala na linguagem cotidiana de uma impressão, a gente diz, por exemplo, eu tenho a impressão de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Eu tenho a impressão de que hoje o presidente não vai falar nenhuma bobagem. Enfim, você está dizendo impressão no sentido de alguma coisa que você acha. Mas aqui, para o David Hume e para esses pensadores do período moderno, impressão tem um outro sentido. Quando você lê impressão, pense imediatamente em percepção. Se eu tenho aqui à minha frente um copo de água, eu vejo esse copo d'água, eu tenho uma impressão, ou seja, uma percepção visual desse copo. Se eu estou aqui e escuto o barulho que os meus vizinhos estão fazendo nesse momento, eu tenho uma impressão, ou seja, uma percepção auditiva do que está acontecendo aqui fora da minha casa. É isso. Então, impressão são todas as percepções que você tem pelos 5 sentidos. E o princípio da cópia diz que as ideias são cópias das impressões. Então, vamos voltar ao exemplo. Se eu vejo esse copo de água na minha frente, estou tendo uma impressão visual, uma percepção visual desse copo. Daqui a 3 dias, eu já não estou tendo mais essa impressão que esse copo não está mais na minha frente. Mas eu vou conseguir lembrar dessa impressão. Eu terei uma ideia desse copo. E é isso que significa dizer que as ideias são cópias das nossas impressões. Você tem a percepção, você vê, escuta, cheira, sente, e aí imediatamente isso fica na sua memória na forma de uma ideia. Então, não existe nenhuma ideia na sua cabeça que não tenha sido antes uma impressão que passou pelos 5 sentidos. É como dizer que a porta de entrada para as ideias da nossa mente são os 5 sentidos. Mas aí você pode estar se perguntando: ora, professor, mas ontem eu sonhei com o dia da minha formatura, eu sonhei com a festa da minha formatura, e eu já tenho uma ideia do que vai ser a minha formatura na minha cabeça, mas essa ideia eu nunca tive uma impressão dos 5 sentidos desse dia, até porque esse dia não aconteceu ainda. Então, não teria como eu ter uma impressão por meio dos 5 sentidos de algo que ainda não aconteceu. Calma, isso nos leva ao ponto número 3, que é o papel da memória e da imaginação.
Como nós falamos antes, a nossa mente é um feixe de percepções. Então, quem organiza essas percepções todas para elas não ficarem completamente embaralhadas na nossa cabeça é a memória. A imaginação, por sua vez, ela tem a função de combinar as diferentes ideias. Então, quando você pensa na sua formatura, na festa da sua formatura e eventualmente no vestido ou no paletó que você vai utilizar, esse pensamento acontece porque você combina ideias que já existem na sua cabeça. Se você pensa, por exemplo, olha, no dia da formatura eu vou usar um vestido vermelho, significa que você já viu um vestido, então a ideia de vestido já está na sua cabeça e você já viu a cor vermelha. E você já viu vestidos de formatura e festas de formatura por aí. Então, todas essas ideias que já estão na sua cabeça, porque representam coisas que você já viu, já experienciou, a imaginação combina tudo isso e te dá a ideia do que você quer que aconteça na noite da sua formatura, por exemplo. E é por isso que a imaginação é tão maravilhosa e nos permite imaginar coisas que não existem. Eu posso ter visto uma cadeira e ter visto uma águia. E aí eu combino essas ideias que estão na minha cabeça, porque representam coisas que eu já vi, e tenho a ideia de uma cadeira voadora. Ora, é uma coisa que não existe, mas eu consigo formular essa ideia a partir de coisas que eu já vi. Então, a nossa imaginação não imagina as coisas do nada. Ela imagina as coisas a partir das percepções que a gente já teve ao longo da vida. Isso permitiu, inclusive, a Lady Gaga fazer aquele vestido icônico de carne, porque ela já tinha visto carne, já tinha visto vestidos e aí decidiu unir as duas ideias. Vamos então para o quarto ponto. O que é o conhecimento? Para o Hume, tem basicamente dois tipos de conhecimento: as relações de ideias e as questões de fato. As relações de ideias são o único tipo de conhecimento 100% garantido e demonstrativo, e é o conhecimento que a gente tem na matemática. Porque, por exemplo, se a gente tiver 5 mais 7 é igual a 12, esse conhecimento simplesmente relaciona ideias que já existem na nossa mente, então não há nenhuma novidade. Quando você coloca a ideia de 5, a ideia de 7, essas ideias já estão na nossa cabeça porque você já viu 5 pedrinhas ou 7 coisinhas no mundo e aí chegou na sua cabeça a ideia de 5, a ideia de 7. A ideia de soma, também você já viu coisas sendo somadas, a ideia de igualdade e a ideia do número 12. Então, simplesmente, essas ideias já estão todas na sua cabeça e você simplesmente relaciona elas de alguma forma. Essas são as relações de ideias. Agora, as questões de fato, que são aquele conhecimento com o qual lidam as outras ciências, física, astronomia, química, biologia, medicina, etc., são um pouquinho mais complicadas, porque elas simplesmente não relacionam ideias que já existem, mas elas adicionam algumas outras ideias por meio da imaginação. Vamos pensar no exemplo. Vamos dizer que tem um copo d'água aqui na borda da minha mesa. Aí chega meu gato, muito sapeca, e empurra o copo de água. O copo com água vai cair para baixo, em direção ao chão, ou vai cair para cima, em direção ao teto? Ora, como que o David Hume responderia isso? A gente já sabe que a mente é um conjunto de percepções, que as ideias são cópias das impressões, e que eu não posso ter uma ideia de uma coisa que ainda não aconteceu ainda, mas eu posso imaginar essa ideia a partir das ideias que eu já tive. Então, peraí, todas as vezes que uma coisa foi derrubada, ela caiu para baixo ou caiu para cima? Bem, ela caiu para baixo, né? Então, parece razoável eu imaginar que dessa vez que meu gato derrube o copo da mesa, o copo vai cair para baixo também. E aí eu posso dizer, antes do gato derrubar, eu posso dizer, olha, se o gato derrubar o copo vai cair para o chão. Isso é um conhecimento. Agora, importante, não há nenhuma maneira de você produzir uma demonstração matemática com 100% de certeza, dizendo que esse copo vai cair para baixo. O copo pode cair para cima no futuro? Pode, porque não tem nada que o impeça. Quer dizer, as nossas ideias do passado
A gente está acostumado, ou seja, a gente possui o hábito de esperar que o futuro vai repetir o mesmo padrão que já foi observado no passado. Agora, não tem nada que impeça que as coisas sejam diferentes no futuro. Pense, por exemplo, no seu irmãozinho, na sua irmãzinha, num primo, num sobrinho, que você tem uma criança aí que conviva com você. Essa criança ela pode chegar e querer botar o dedo na tomada. Aí vai chegar um adulto e vai dizer, não põe o dedo na tomada. Se essa criança tiver lido David Hume, ela vai dizer, por que que eu não posso botar o dedo na tomada? E aí o adulto vai responder, porque você vai levar um choque. A criança, se ela tiver lido a fundo David Hume, ela vai dizer, peraí, o que me garante que, colocando o dedo na tomada, eu vou tomar um choque? Se eu não coloquei ainda, não tem como saber, não tem como eu ter tido uma impressão desse acontecimento, porque esse acontecimento ainda não acabou. A gente está acostumado a esperar que o futuro repita o passado, mas não há nenhuma razão para excluir a possibilidade de que eu coloque meu dedo na tomada e não aconteça nada. Provavelmente, a essas alturas, o adulto já vai ter perdido a paciência, mas essa criança, ela fez uma boa leitura do David Hume. E é claro que isso não mostra que é razoável você colocar o dedo na tomada. Isso só mostra que essa ideia de esperar que o futuro repita o passado, da onde vem essa ideia? Essa ideia vem da natureza, porque a natureza funciona assim? Não, ela vem da nossa maneira de entender o mundo. E esse é o ponto principal para o Hume e para os autores da filosofia moderna. Lembram daquela ideia que nós estávamos falando? De que esses autores todos estão preocupados em dizer como funciona a nossa mente, como funciona o nosso entendimento do mundo, para só então conseguir entender o mundo de fato? Então, é basicamente isso. E essa reflexão toda nos leva para o ponto número 5, que é o método indutivo. Ainda que não tenha como a gente demonstrar com 100% de certeza que da próxima vez o copo vai continuar caindo para baixo, a pessoa vai continuar tomando choque se colocar o dedo na tomada e o remédio que funcionou das outras vezes vai continuar funcionando, ainda que não tenha como demonstrar 100% de certeza essas coisas, é possível você induzir essas conclusões. E como é que você faz isso? Utilizando a imaginação, que te dá ideias e impressões de coisas passadas, e você imagina, usando, né, essa faculdade da imaginação e do hábito, ora, acho que no futuro isso vai continuar sendo da mesma maneira. Destaco, então, como o papel da imaginação é importante, porque, com base naquelas experiências passadas que você já fez ou que os cientistas já fizeram, você ou os cientistas podem concluir: bem, no futuro, tal e tal coisa irão acontecer. Não tenho 100% de certeza, mas tenho uma boa probabilidade. E isso tem a ver com o método indutivo, ou seja, você induz conclusões sobre o futuro a partir de experiências que você já teve no passado, de observações que já foram feitas no passado. Isso é um grande pilar de como a ciência funciona. Então, com esse quinto ponto, nós concluímos a nossa reflexão sobre as principais ideias do David Hume. Sumarizando, a mente humana é um feixe de percepções, as ideias são cópias das impressões, memória e imaginação que organizam e combinam essas ideias, o conhecimento das questões de fato acontece quando a imaginação imagina e projeta o futuro como igual ao passado, e isso é uma grande marca da ciência até hoje, o que a gente chama de método indutivo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ele tenha servido para que vocês se tornem tão fãs do David Hume como eu sou, e deixem aqui nos comentários as suas impressões, ideias, opiniões, questões de fato, relações de ideias e tudo mais. Muito obrigado e a gente se vê na próxima vez.